chamar para falar Rose Nogueira, jornalista, ex-presa política. Boa noite, e que alegria estar aqui 50 anos depois, porque por muitas vezes, nesses 50 anos, a gente da minha geração duvidou se chegaria aqui, não é? Quem passou pela prisão política, mais ainda. Então, para mim é uma alegria. Mas, 50 anos atrás, o Rodolfo me pediu para falar sobre a questão da imprensa. Eu sou jornalista há 53 anos. E, no dia 13 de dezembro de 68, eu, que era repórter jovem da Folha da Tarde, um jornal na época, por uma questão comercial da Folha, era um pouco mais progressista e depois se transformou no porta-voz do DOI-CODE, da ditadura, mas eu estava me preparando aquele dia para fazer uma matéria sobre o significado do dia 13 de dezembro para os católicos, e para a maioria era católica, eu sabia das coisas católicas, que é o dia da luz. É o dia de Santa Luzia, não é? É o dia dos olhos, de enxergar bem. Então, eu que cobria cultura e variedades, estava me preparando para essa matéria. Aliás, o nosso chefe de reportagem, que era o Frei Beto, ele fazia pautas tão incríveis que eu me lembro que eu ficava com muito medo, porque a pauta dele era melhor que a matéria da gente. E aí, estava me preparando para isso, falei com a minha avó, falei com o pessoal antigo, que tinha muitas simpatias para se fazer no dia de Santa Luzia, e cheguei na redação, e já sabia que tinha, o ato 5 foi aquela coisa horrível, mas cheguei e tinha uma mesa nova, com um senhor grisalho, com a mão assim, e uma caneta, aquela pincel atômico, era uma novidade ainda na época, mas ele já tinha, e já com as laudas dos meus companheiros da redação, ele já cortando frases e cortando palavras. Era o censor da Polícia Federal dentro da nossa redação. A maior ofensa que pode sentir um jornalista, não é? É a pior ofensa, de uma violência absurda. E isso aconteceu em todas as redações do Brasil. A coisa, acho que estava muito bem organizada. E ainda, para contar a vocês como é que foi esse dia na imprensa, de desespero, no nosso caso da Folha da Tarde, nós mandamos as matérias censuradas para a gráfica assim mesmo, sem mudar, sem transformar a palavra, sem botar outra no lugar. E saiu um jornal sem pé nem cabeça no dia seguinte, que deve estar lá. Então, a gente se recusou a substituir o que o censor tinha tirado. E o Jornal da Tarde começou com as receitas de bolo, usando o espaço. O Estadão começou a publicar os Lusíadas no lugar das matérias e acabou publicando inteirinho. Isso, o Estadão publicou os Lusíadas inteirinho de Camões e começou até com a tragédia de Inês de Castro, Gil Vicente. E nós passamos anos e anos com essa censura prévia. Eles tinham que saber o que a gente escrevia no jornal. Eu sou de televisão também. O que ia para o ar, não é? O que ia para o ar. Eu me lembro na invasão da PUC, em 77, aí recebemos o telex, é proibido da invasão da PUC.
Muito bem. O pessoal do Rio de Janeiro, da TV Globo, botou no ar uma matéria bem antiga que proibia as escolas de samba de usar penas de animais. E a matéria foi preenchida, o tempo foi preenchido com um desfile de escola de samba. Então, nós vivemos isso na imprensa, e eu, particularmente, vivi a questão de ter sido, um ano depois do ato 5, presa política, junto com muitos companheiros lá do meu jornal, da Folha da Tarde, não é? E quando eu tinha um bebê de 1 mês. E queria dizer a vocês, para esse povo que fica pedindo ditadura, ou a esses que dizem que a tortura não existiu, eu carrego comigo uma sequela perpétua, que eu acabei de falar para a professora. Eu nunca mais pude ter filhos, nunca mais. Então, eu tinha 23 anos e era mãe de um bebê de 1 mês, não pude amamentar, tomei uma injeção para cortar o leite, porque atrapalhava o desejo do tarado torturador. Então, estou aqui para contar isso para vocês, porque não quero que se repita. E isso foi permitido acontecer no Brasil depois do ato 5. Porque com o ato 5 se criou aqui em São Paulo um projeto piloto chamado Operação Bandeirante, que era para virar DOI-CODE e existir no Brasil todo. E onde os próprios militares entrariam na repressão como entraram. Até então, era o DOPS que fazia essas prisões, e era a Polícia Civil, ajudada pelos militares, mas não os próprios tenentes, coronéis, assassinos. Todos eram assassinos, porque os do DOPS também eram. O DOPS era o Esquadrão da Morte, quem comandava o DOPS. O próprio delegado Fleury, o diretor do DOPS chamava Romeu Tuma, foi eleito senador depois, e essa era a polícia política. E, a partir do ato 5, se criaram os DOI-CODES, e tanta gente padeceu de maneira muito pior. Foi um golpe no golpe. E eu espero que nunca mais ninguém sofra com nada disso no Brasil. E eu queria lembrar que eu escrevi aqui a questão da resistência. A resistência à tirania é um dos direitos do homem. E é isso que nós estamos exercendo e vamos exercer num futuro bem próximo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Rose. Bom.